somente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de mim. Saudações, meu irmão, minha irmã, amigos e amigas. Mais uma vez estamos juntos. O meu desejo é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja contigo neste exato momento. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Marco Lima, pastor da Igreja Batista Central de Santa Cruz. E estou desenvolvendo uma série de estudos com o tema aliança. Tenho falado sobre algumas alianças que Deus fez com o ser humano durante a sua existência. E semana passada eu comecei a falar sobre a aliança que Deus fez com Abraão. Eu falava que em Gênesis capítulo 12, nos versículos iniciais de 1 a 3, Deus faz 3 promessas a Abraão, promessas estas que fazem parte da aliança que Deus fez com Abraão. E semana passada nós falamos sobre a primeira promessa, que foi a promessa de uma terra. Deus pediu para que Abraão saísse de sua terra, que Deus mostraria uma terra a Abraão. Nós falamos sobre esta promessa. Hoje eu quero compartilhar com vocês a segunda promessa, que está lá no capítulo 12 de Gênesis, versículo 2, que é sobre uma descendência. Deus promete a Abraão uma descendência, promete fazer de Abraão o pai de uma grande nação, de uma numerosa nação. Então, eu quero te convidar para que você abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, deixe a tua Bíblia aberta lá, para que você possa consultar algumas coisas que eu estarei falando. Bom, a segunda promessa, como eu já disse, que faz parte dessa aliança que Deus fez com Abraão, era de uma grande nação. Deus faria de Abraão uma grande nação, e como eu já disse, está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2, que diz: e far-te-ei uma grande nação. A gente vai parar só nestas palavras iniciais aí. Abraão, ele vai dar origem a algumas nações. Ele vai dar origem à nação dos árabes, à nação dos judeus e outras nações. Isso aí está bem claro quando a gente estuda aí a história de Abraão e a história de sua família. Tá? Os árabes são descendentes de Ismael, que foi filho de Abraão com a escrava egípcia que Sara tinha, Agar. Isaac, os judeus são descendentes de Isaac. Isaac é o filho de Abraão com Sara. E logo após a morte de Sara, Abraão se casa com uma mulher chamada Quetura e tem mais 6 filhos com esta mulher. Então, nós vamos ver que muitas nações surgiram a partir aí de Abraão e da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Bom, a gente vai ver também que, embora estes filhos tenham nascido, Ismael e os filhos que Abraão teve com Quetura, mas a aliança que Deus fez com Abraão, ele iria firmar esta aliança com o filho da promessa, que foi Isaac. O filho da promessa, Isaac, que foi o filho de Abraão com Sara. Só que tinha uma situação. Alguns autores, quando estão escrevendo, eles falam que existiam 2 problemas para que Deus fizesse de Abraão uma grande nação. A primeira é que Abraão e Sara já eram avançados de idade. Você que me acompanha, você me ouviu falar semana passada, e você que não pôde acompanhar, está aqui em Gênesis capítulo 12. Quando Deus chama a Abraão, Abraão tem 75 anos de idade. E não tinha filhos ainda. Abraão, ele vai ser pai com 86 anos de idade. Só que nós vamos observar que a questão da idade no mundo antigo não era um problema
para gerar filhos. O problema aqui é o seguinte, dá uma olhadinha aí em Gênesis capítulo 11, versículo 30, que você vai entender. Olha aí na tua Bíblia, Gênesis capítulo 11, versículo 30, diz assim: ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. O problema aqui é que Sarai, ou Sara, que mais tarde o nome dela vai ser mudado para Sara, ela era estéril. E por isso há esse obstáculo aí de Deus fazer de Abraão uma grande nação. Bom, ainda se passariam muitos anos até Abraão entender totalmente que o herdeiro prometido por Deus viria de sua união com Sarai, ou com Sara, foi o que eu falei, com Isaac. Deus firmaria esta aliança a partir de Isaac. A chamada de Abraão se deu quando ele tinha 75 anos de idade, como eu já compartilhei com vocês. Abraão é pai de Ismael com 86 anos de idade, ou seja, 11 anos depois do seu chamado, 11 anos como peregrino na Palestina, ele se torna pai de Ismael. E a gente vai ver que Abraão, Isaac vai nascer quando Abraão completa 100 anos. Ou seja, fazendo um cálculo aí, Abraão é chamado por Deus para sair de sua terra, para ir para uma terra que Deus não tinha mostrado ainda. Aos 75 anos, com 100 anos, ele é pai de Isaac, o filho da promessa, ou seja, 25 anos depois da promessa feita, é que Isaac nasce. Tá? Sara, a esposa de Abraão, morre com 127 anos de idade. Você vai ver isto lá em Gênesis capítulo 23, no versículo 1. Sara morreu com 127 anos de idade. Abraão se casa com Quetura e tem 6 filhos com ela. Este casamento de Abraão com Quetura e o nascimento destes 6 filhos está registrado em Gênesis, capítulo 25, versículos 1 e 2. Você pode confirmar isto lá. Abraão morreu com 175 anos de idade. A promessa que Deus tinha feito a Abraão, no começo da sua trajetória, de que Abraão teria muitos anos de vida em uma boa velhice, Deus vai cumprir aqui. Você pode ver isto em Gênesis capítulo 25, versículo 8, que diz que Abraão morreu em boa velhice e com dias fartos, ou seja, com 175 anos. A gente vai observar uma coisa interessante. Eu vou sempre repetir algumas datas, alguns eventos. Abraão é chamado aos 75 anos de idade e ele vai peregrinar pela terra de Canaã. Ele vai ter várias experiências com Deus no período de um século, num período de 100 anos. 100 anos depois da sua chamada que Abraão, então, falece, deixando muitos descendentes. Bom, nós vamos ver essas situações aí e nós queremos ver algumas verdades práticas em tudo isto que acabamos de falar. Repito, aqui estamos falando da promessa que Deus faz a Abraão de fazer dele uma grande nação, de dar a ele descendentes. E nós temos algumas verdades práticas aqui. Primeiro, Deus promete a Abraão uma descendência numerosa. Aí Abraão teve Ismael, Isaac e os filhos de Quetura, como já falei. A aliança de Deus se firmaria com o filho da promessa, Isaac. Com Isaac é que esta descendência vai se firmar. E aí nós vamos ver ao longo da história, Isaac, ele vai gerar 2 filhos, Esaú e Jacó. De Jacó, que vai ter o seu nome mudado mais à frente na história para Israel, de Jacó nasce 12 filhos.
E estes 12 filhos, eles vão dar origem à nação de Israel, ao povo judeu. O povo judeu que originou o Messias, tão prometido lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Depois que Deus conversa com o ser humano, depois que o ser humano tinha desobedecido a Deus e tinha tocado no fruto proibido, e que Deus então, ele vai, de uma certa forma, ele vai decretar um juízo sobre os três personagens que nós temos ali, a mulher, o homem e a serpente. Então Deus faz uma promessa à humanidade de que da descendência da mulher nasceria alguém que pisaria a cabeça da serpente. E claro que esta descendência não era uma descendência humana, mas era o Messias que Deus já estava prometendo que viria no tempo propício, ou chamado pelos teólogos de na plenitude do tempo. Este Messias é Jesus Cristo, descendente de Abraão, da raiz de Davi. Ele vem, então, para salvar a humanidade. Bom, continuando aí. Isaac gerou Esaú e Jacó. Tá? A gente vai ver. Jacó vai ter o seu nome mudado para Israel em um dado momento da sua trajetória. Ele tem uma luta com o anjo do Senhor. E nesta luta, ele acaba tendo a sua coxa tocada por este anjo e o seu nome é trocado para Israel. O nome Jacó, segundo alguns estudiosos, o significado dele é ele agarrou no calcanhar, e alguns vão dizer que ele significa também enganador. Até porque Jacó, durante a sua trajetória, ele vai enganar muitas pessoas. Eu quero só recapitular contigo. Quando nós vemos a história, Jacó enganou o seu pai, ele fez passar pelo seu irmão, preparou uma comida para o seu pai, para que o seu pai, Isaac, pudesse abençoá-lo com a bênção que ele daria a Esaú, que era o filho mais velho. Depois, Isaac vai enganar o seu irmão, Esaú, e mais adiante, Isaac vai enganar o seu sogro. Então, tem por que alguns falarem que Jacó significa enganador. Jacó vai gerar os patriarcas que dariam origem às 12 tribos de Israel. Como eu já disse, estou só repetindo, o povo de Israel tinha a sublime missão de revelar a vontade do eterno Deus às outras nações. Olha só, Deus aparece a Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão. Deus fala que dele faria uma grande nação e de que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. E a missão que Deus tinha para o povo judeu, para o povo israelense, era que este povo anunciaria sua vontade às outras nações. O povo de Israel falhou em sua missão. Quando estudamos a história do povo de Israel, nós vamos ver uma série de quedas. Eles caem, eles são erguidos, caem, são reerguidos. A gente vai ver uma sucessão de problemas. Este povo, ele se afasta de Deus. Deus, durante algum tempo, levanta juízes. Os juízes batalham com as nações que estão oprimindo este povo. Este povo se volta para o Senhor, tem um momento de glória e depois cai. Então, este povo que Deus escolheu para anunciar a sua vontade às outras nações, falhou em cumprir a sua missão. Mas Deus levantou um outro povo, e com este povo ele fez uma nova aliança. Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou dar um tempo para você achar aí. Achou? Vamos lá? Evangelho de João,
capítulo 1, versículos 9 e 10. Assim diz a palavra do Senhor: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Agora versículos 11 e 12. O 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse texto aqui fala sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Jesus. Ele veio para os seus. Seus quem? Para os judeus. Porque a promessa inicialmente era para os judeus. Então Jesus, ele era judeu, nasceu na nação judaica, ele veio para os judeus, ele veio para reconduzir os judeus de volta à presença de Deus, porque este povo estava se afastando da presença de Deus. Quando Jesus nasce, a nação que está dominando o povo judeu é a nação romana. E essa nação, ela está totalmente, ou seja, os judeus estão totalmente perdidos, estão vendo uma crise espiritual, estão idolatrando, os que são mais ricos estão explorando os que são mais pobres, e Jesus veio exatamente neste momento, que é chamado, como eu já disse no início da minha fala, plenitude dos tempos. No tempo próprio, Jesus, o Messias, nasce. Por quê? Nós tínhamos ali uma nação que dominava o povo judeu, uma nação que tinha feito muitas estradas, muitas construções, tornando assim possível a ligação de um lugar ao outro. E, por um outro lado, a língua que era falada naquele momento era o grego, né? Era como se fosse o inglês hoje, era uma língua universal, então era um momento propício para que o Messias, para que Deus cumprisse a sua promessa no que diz respeito ao nascimento do Salvador da humanidade. Mas, inicialmente, Jesus veio para o seu povo. Só que o texto vai falar que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Eles não aceitaram Jesus como Messias, porque, na verdade, as autoridades do povo judeu, e os judeus em si, eles aguardavam um Messias, um libertador, que fosse um general, um guerreiro, que entraria em Jerusalém, destruiria, ou seja, o poder dos romanos que estava ali, e tomaria o trono à força. Mas Jesus, quando interrogado por Pilatos, governador, naquela época ali, ele vai falar, Jesus vai falar que o reino dele não era deste mundo. Jesus veio para salvar o povo judeu do seu maior inimigo, que era o pecado, que era a idolatria, que era o afastamento do Deus Todo-Poderoso. No versículo 12 de João, capítulo 1, nós encontramos uma verdade maravilhosa. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqui, Jesus começa a tratar com um povo estrangeiro, com um povo para o qual ele não veio, e este povo somos nós. Jesus começa a tratar com aqueles que eram chamados de gentios, porque quem não era judeu era considerado pelos judeus como gentios. Jesus começa a tratar com este povo aqui. Versículo 13 de João, Jesus continua: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Este povo com o qual Deus começa a tratar nesta nova aliança, este povo não tinha descendência de Abraão, não no sentido biológico, no sentido genético, mas, por um lado, eram descendentes, porque Abraão foi o pai da fé. Então, segundo a fé, eles eram descendentes de Abraão, mas Deus começa a tratar com um povo que não nasceu nem da carne, nem do sangue, mas um povo que nasceu de Deus
um povo espiritual. Deus levantou um outro povo e com este povo fez uma nova aliança. A igreja é este povo, nós somos este povo. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Abra a tua Bíblia, por favor, lá. Vou dar um tempo para você achar o texto que eu estou te pedindo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Achou? Assim diz a palavra do Senhor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este povo com o qual Deus fez esta nova aliança é você que me vê neste momento, que me ouve neste momento. É você que foi lavado e remido no sangue de Jesus. É você que aceitou o senhorio de Jesus sobre a tua vida. É você que pela fé tem o teu nome escrito no livro da vida. E Pedro vai falar aqui, este povo é uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Este povo pertence exclusivamente a Deus. E por que Deus chamou este novo povo? Por que Deus fez uma nova aliança com este povo? Para anunciar as suas grandezas. As grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A missão que Deus originalmente tinha outorgado, confiado ao povo judeu, Deus nos outorga agora, Deus nos confia agora. Temos uma missão que transcende a nossa compreensão. A missão da igreja, a tua missão que é a igreja, transcende a tua compreensão, transcende a nossa compreensão. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Mateus, capítulo 28, Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Abra aí e acompanhe a leitura que eu vou fazer. Já achou? Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha feito as suas aparições, e aqui Jesus está se despedindo dos apóstolos e dos discípulos. Jesus está voltando para a eternidade. Aqui, ele fala aos seus apóstolos, aos discípulos que ali estão. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus continua no versículo 19: portanto, vão. Jesus fala para a igreja: vai. Jesus fala para nós: vão. Façam discípulos de todas as nações. A nossa missão é ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, ou seja, vão, façam discípulos, consolide, tragam eles para a comunhão da igreja, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no versículo 20, Jesus fala o seguinte: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Vão, façam discípulos, batizem e ensine estes discípulos a guardar tudo que eu tenho ensinado vocês. Jesus faz uma promessa aqui, neste versículo 28 também. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A missão é da igreja. A igreja é que tem a autoridade dada por Jesus de cumprir a missão de fazer discípulos de todas as nações.
Aquele que nos deu a missão garantiu estar conosco para que a missão pudesse ser cumprida. Aquele que nos deu a missão garantiu estar conosco para que a missão não sofresse dissolução de continuidade. Jesus te escolheu. Jesus me escolheu. Deus nos escolheu. A missão é nossa. Jesus, por ocasião da sua última Páscoa, ele vai instituir a ceia. Ele fala que esta ceia é uma nova aliança, é um novo pacto que ele está fazendo a partir do derramamento do sangue dele. Jesus tem uma aliança contigo, tem um pacto contigo. Por isso, creia nisso. A missão é nossa. Nós temos que cumprir essa missão. Bom, eu encerro aqui o nosso estudo de hoje, quando eu falei sobre a descendência que Deus prometeu a Abraão, e te aguardo aqui para o nosso próximo estudo, que será na próxima quarta-feira. Estaremos então encerrando esta série de estudos sobre a aliança que Deus fez com Abraão, tá? Onde nós estaremos falando sobre a terceira promessa feita a Abraão, a promessa de ser bênção e de ser abençoado. E meu desejo é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja contigo, mas também que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o seu povo espalhado por este mundo afora. Amém? Até a próxima, que Deus te abençoe. Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Te obedecer, Senhor. Aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, Senhor meu Deus. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Levanta sua mão e diga: bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito
obedecer a sua voz.